Seja muitíssimo bem-vindo, Escorpião. Uma leitura para você nessa semana, para essa semana, mas ela é temporal, tá? As leituras, elas chegam às vezes não. Geralmente teleguiadas, para o momento que a gente precisa ouvir uma mensagem. Nem sempre corresponde ao seu signo de nascimento, às vezes o que você precisa tá lá no seu signo que tá com a lua, ou que tá no seu ascendente, ou outra casa importante no seu mapa que tem bastante influência. Então é bom, é muito legal a gente ter esse conhecimento básico assim de como é o nosso mapa, o que é que tem nele. Para isso precisa só da data de nascimento e da sua hora de nascimento, para quem não sabe. Sites gratuitos por aí na rede, muito legais, pra gente fazer essa parte, tá? Então, fique à vontade, se não é inscrito, se inscreve, essas coisas todas. Se a gente não fala já, a gente esquece. E vamos lá, o que a gente tem para Escorpião? Agradecendo já esse campo de proteção e de luz para que a gente possa passar uma mensagem importante, útil de alguma forma para quem tiver que ouvir. Escorpião. Quatro de pentáculos com 9 de paus. Eu não abro mão, Escorpião falando, eu não abro mão disso que para mim é realmente valioso. E eu vou resistir da maneira que for, compreendendo que eu vou pagar um preço por isso, que eu preciso sustentar com responsabilidade alguma coisa, uma situação que ainda não chegou ao fim. Mas eu não abro mão de algo que para mim é importante. Eu não abro mão disso. E tem, Escorpião, nessas duas cartas que já caem na mesa aqui, contando essa imagem, essa cena para mim, uma serenidade. Bem legal, sabe? Gostei bastante. É a primeira vez que eu vi o fiozinho de cabelo dessa moça voando, não sei se vai dar pra ver, na frente da testa. E ela tá de olhos fechados e tem muito uma postura aqui de intuição. É um 4 de pentáculos, mas não se esqueça que quando a gente lê tarô, a gente não lê só os arcanos, a gente lê também as sensações do que o arcano tá passando. E é um 4 de terras que tá protegendo alguma coisa realmente valiosa. Vamos ver o que mais. Tá. O que tá acontecendo aí, Escorpião? Me fala mais sobre essa situação. Escorpião. Custe o que custar. E para alguns, um término definitivo, com a carta que acabou de cair aqui. E se para isso eu tiver que ficar sozinho, numa função, numa relação, numa casa, não sei, eu fico. O Escorpião tá muito decidido aqui a preservar algo. Mais uma carta. E tem uma força da tua... Oh, e o julgamento. Você tá tomando uma decisão que você não tomou em outros momentos, sabe, Escorpião? Em geral, todos nós temos linhas de se comportar, né? Forma de se comportar, assim, a gente tem padrões bem... que fazem parte da nossa essência, da nossa natureza, mas diante de determinada situação, uma pessoa, ela desiste, a outra pessoa, ela cede, a outra pessoa briga, se impõe, a outra pessoa se submete. E eu não sei qual é o seu padrão, mas aqui as cartas estão falando que dessa vez, nessa finalização, nessa conclusão de algo, você está fazendo diferente do que antes você vinha fazendo. Então, se antes você costumava ceder para uma resolução e para que aquilo terminasse logo, dessa vez você não está cedendo. Você está fazendo um julgamento baseado em uma história de vida. Sempre foi assim, dessa vez não. E isso vai terminar completamente com, pode ser um ciclo, uma relação, uma situação,
E aí encaixa na relação que for, tá, escorpião? Se for relação amorosa, familiar, profissional, essa é a sua parte, tá? Mas o que for, definitivamente termina. Se é uma transição de carreira, definitivamente eu mudo o foco para fazer outra coisa. Mas tem muita sabedoria envolvida aqui. Aqui você foi um longo período sozinho, analisando, avaliando. Tem gente que estava vivendo processos de solitude há um bom tempo. Interessante. E no momento em que você sustenta isso, vai dar uma reviravolta na sua vida, tá? Tem muito de pausa aqui embaixo. Você vai sair de uma situação. Tá. O que mais? Que energia curiosa. Mas tá tão fechado o seu campo nessa convicção, nessa defesa do que é importante, que eu confesso que eu tô até com um pouquinho de dificuldade para acessar. Seu campo, tá? Essa defesa está correta, está alinhada com o caminho, com o destino. De escorpião, ele está certo. Está. Tá quebrando coisa antiga, padrões familiares, jeito que sempre os cuidadores, né, os primeiros assim, independente se foram pai, mãe biológico ou não, avós, não, tanto faz, as pessoas que cuidaram nas primeiras fases da sua vida, então você tá quebrando um padrão dessa família, dessa origem de casa, assim. Não é uma origem tão genética, que é uma origem de casa. Tá certo sim, escorpião. Eu fiquei em dúvida, porque as duas cartas, elas, às vezes, elas representam que a gente tá teimando um pouquinho, sabe? Então, por isso que eu quis saber mais aqui. Mas é alinhado com o caminho escorpião? Sim. É uma grande conclusão. Uma grande e importante conclusão. Só uma carta para clarificar aqui. Agora, qual é o foco, então, para que escorpião passe por isso melhor? Porque eu tô sentindo bastante resistência, um passinho, trazendo uma corrente pesada, sabe? Mais um passinho, mais uma corrente. É um processo que tá difícil, assim. Por isso que o eremita tá no centro da sua leitura. Tá, conselho de foco. Qual é o foco para que escorpião agora consiga mover um pouquinho mais rápido essa semana, essa energia, para que ele possa resolver esse término aqui? É um término, tá, escorpião? Sei que, né, a maioria já tá cansada de esperar, é sempre fins e recomeços, sabe? Sempre. Assim como começamos e terminamos, né, a semana, o ciclo da lua, a estação, sempre. E o tarô sempre vai nos convidar a olhar o que é que está terminando, para que a gente possa se preparar da melhor forma possível para o que vai começar, como uma nova estação, tá? Foco. Cavaleiro de Paus. Mover-se. 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 Mover-se para uma nova ideia. Ah, eu falo em mover-se, cai quem na mesa? A roda da fortuna. Então, você querendo ou você não querendo, a vida tá te movendo para fazer esse término, tá? O que possa ter, para alguns já aconteceu, o que possa ter terminado, escorpião, a mesa tá falando assim, tava destinado. Então, às vezes, é a hora de um relacionamento terminar, é a hora de um de nós partirmos, não é? Não é mesmo?
e sem desmerecer, né, a dor de qualquer tipo de luto que a gente possa estar vivendo, se é carnal mesmo, ou se é uma morte de um divórcio, não sei, sem desmerecer que a gente precisa desse período de luto. O conselho já da carta fala, olha para frente e dá já um passinho na direção de algo novo. E algo novo que te acende o espírito, que te entusiasma. O naipe de paus, ele não está aqui, esse cavaleiro de paus, não está aqui necessariamente falando de algo que a gente precisa fazer esforço, porque é necessário, não é um elemento terra na mesa. O cavaleiro de paus, ele é empolgado, ele vai para a direção daquilo que chama a alma dele, chama, fogo, sabe? Que ilumina, que acende. Então, o conselho de foco para que você comece a sair, né, a se desenrolar desse momento aqui, roda da fortuna com o arcano da morte, para esse renascimento acontecer, ok, defenda seu valor, aquilo que abriu lá em cima, que você tem serenidade, tem sabedoria nessa defesa. Então você resiste, termina o que precisa terminar, com o 9 de paus a gente persiste numa tarefa até que ela se conclua, mas isso não te impede, escorpião, de que você faça já um pequeno movimento em direção àquilo que te representa uma nova aventura. Seja lá o que isso signifique para quem tá ouvindo, tá? Então é isso. Conselho final. As mensagens desse canal são breves, por isso eu deixo o convite. Se você gosta desse tipo de leitura mais autoconhecimento, um pouco mais profunda, se inscreve pra gente não se perder aqui na rede e depois você volta a ouvir, tá? Até para confirmar seu momento aí. Conselho final, por favor, conselho final para escorpião. Signo do renascimento. Integração, verdade. Sabe que, escorpião, depois disso aqui, depois dessa conclusão, não vai demorar muito tempo para você olhar para trás e falar assim, nossa, perfeito, realmente precisava ter concluído essa fase. E essa conclusão te trouxe uma peça, sabe? É como se trouxesse um saber, um conhecimento, desculpem, que não é teórico, sabe? Você não pegou lá um livro e fez uma teoria e aprendeu alguma coisa, não. Você integra um saber naturalmente, assim, sabe? Seu corpo, suas células fizeram umas conexões aí e agora você começa a ser uma pessoa um pouquinho diferente porque integrou um aspecto. Tá com, sabe, uma conexão nova aí acontecendo. E por conta de todo esse caminhar aqui, o eremita com o julgamento, minha gente, não tô falando de... É uma parte da sua vida e diz respeito a isso que termina, tá? Na sua vida, para uma vida nova. Integração e verdade. Em breve isso aqui vai ficar bem claro, tá? Sustenta teu valor, persiste no que precisa ser concluído e boa sorte, escorpião. Desejo que tudo corra da melhor forma possível por aí, tá? Tchau, tchau.